Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida, meu querido Couti, meu amigo do coração, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Maria Luísa Bueno. Hoje eu venho trazer um assunto de continuidade, de ser líder de si mesmo, ser líder de si mesma. Tudo isso com o intuito de mantermos a imunidade emocional. E a imunidade emocional, ela é desenvolvida através de dois tipos de inteligência: a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Quando desenvolvemos a inteligência emocional e a inteligência espiritual, nós trazemos para nós mesmos resultados grandiosíssimos. Primeiro, que mantemos a imunidade emocional. Segundo, que nos mantemos espiritualmente bem. E quando nós estamos com o nosso lado espiritual bem, em desenvolvimento, em crescimento, e a imunidade emocional também em manutenção, em preservação, todas as demais áreas da nossa vida, elas tendem a melhorar. E o que é que nós buscamos? Qualidade de vida. Então, em razão disso, na live anterior, eu falava sobre os estímulos estressantes que precisamos conhecer para que possamos aplicar os códigos da inteligência que são responsáveis para o quê? Para combater as armadilhas da mente. As armadilhas da mente são muitas, mas quando nós, conhecendo técnicas que podemos aplicar para combater tais armadilhas, e talvez você esteja perguntando, mas como assim? Vou dizer para você. O derrotismo, o sentimento de derrotismo, o espírito de derrotismo, a prática de derrotismo, viver constantemente ações que lhe trazem derrota é uma armadilha da mente. O derrotismo, o sentimento de fracasso, o pessimismo, vários outros dentro desse contexto, vários outros sentimentos, medo de errar, medo de correr risco, vitimismo. Quantas das vezes você se sente vítima de tais situações? Isso tudo são armadilhas da mente. Eu não vou voltar no assunto anterior para que eu tenha tempo breve, rápido, para discorrer sobre o que escolhi para hoje exatamente. Mas é muito importante que a gente esteja sempre vendo e revendo as razões pelas quais estamos sempre à mercê das armadilhas da mente. Só uma coisinha eu vou te dizer, é que existem padrões dos quais nos mantemos na polaridade negativa. Você já ouviu dizer, fulano é bipolar, uma hora tá feliz, outra hora tá triste, uma hora tá irritado, outra hora tá calmo, uma hora tá convicto, outra hora está desanimado? Pois bem, isso tudo tem a ver com um padrão mental. Mas eu não posso voltar, eu tenho que prosseguir, porque esse conteúdo é vastíssimo. E eu quero te contar uma coisa, todo esse conteúdo fará parte de uma grande obra, que é um livro que eu estou escrevendo sobre o amor próprio. Tudo isso vai caminhar,
está afunilando para a descoberta de como especificamente eu posso aplicar, desenvolver e fazer a manutenção do amor próprio. Então vamos lá, vamos prosseguir. Eu falava então que eu trouxe um primeiro código gestor das emoções. Esse primeiro código gestor das emoções eu aprendo com o Dr. Augusto Cury, um médico psiquiatra, que nós devemos colocar o nosso eu para gerir as emoções. E quando é que eu consigo fazer isso? Quando eu identifico, no mínimo, 3 razões, eu encontro 3 fontes de estímulos estressantes que podem me levar ao desequilíbrio ou que estão me levando ao desequilíbrio e que são responsáveis pelo desequilíbrio. E eu falei na live anterior que são eles, o social, o mental e o orgânico. Mas hoje, propriamente dito, eu não quero me afunilar nessas 3 razões. Por quê? Eu já falei sobre o social, já falei sobre o mental resumidamente, porque já tem conteúdos nos vídeos anteriores, e eu estava falando sobre o orgânico, e que o orgânico, ele é influenciado por alguns sintomas que, através das emoções, eu encaminho para o meu sistema aqui, esse sistema que envolve o meu coração, que faz a movimentação, a recepção através dos sensores, e esses sensores, eles são ativados através do meu sistema representacional, e que são os 5 sentidos, e eles enviam a mensagem para a minha mente pensante, para a minha mente, e a minha mente agora, através do cérebro e seus neurotransmissores, ele é responsável por alterar a minha carga genética e o meu metabolismo. E eu falei de 4 neurotransmissores responsáveis que produzem em nós, então, esse sintoma, que é a serotonina, a adrenalina, a noradrenalina e a acetilcolina. Mas eu falaria hoje sobre isso, mas achei por bem de fazer um adendo, e esse adendo eu fiz pelo seguinte: eu observando todo esse contexto já no primeiro código, apenas no primeiro código, para confrontar as armadilhas, ou uma das armadilhas da mente, que é o código da gestão das emoções, que é através do meu eu identifiquei uma coisa muito importante e achei por bem de trazer isso hoje. O que é essa coisa importante? Quando eu estou falando de ser líder de mim mesma, eu estou falando de conhecer códigos da inteligência que eu possa combater as armadilhas da mente, certo? Número 1, observe bem. Mas o primeiro código que eu falei aqui, vamos lá. Você então ouviu tudo que eu disse, você disse para mim assim: eu já estou aplicando, eu já estou praticando, mas entretanto eu não estou conseguindo. Talvez você diga: por mais que eu faça tudo isso, o pensamento vacilante, duvidoso, teimoso, criterioso, o pensamento de derrota, o pensamento de medo, o pensamento de insegurança, o pensamento de dúvida está sempre ali e eu não consigo combater. E eu não consigo, e nada acontece, e quando chega no final de tudo, da questão, eu ainda estou mais ansiosa, mais desequilibrada, Pois bem, o que fazer então? O que fazer?
só ficar fazendo terapia e naquele momento você tá bem e termina a terapia e você volta para casa, volta para o trabalho, volta para a situação e as coisas continuam do mesmo jeito. Tem que ter uma solução, você concorda? Tem que ter uma saída e de preferência de forma natural. De forma natural. E assim, por que é que você e eu, em alguns momentos, cedemos aos estímulos estressantes e não conseguimos controlar? Mesmo fazendo uma mesa redonda do eu, que é uma das técnicas, mesmo aplicando a mente serena, né, o exercício da mente serena, mesmo aplicando toda e qualquer técnica ensinada, respirando profundamente, tomando água, por que não funciona? Aí eu identifico algo muito bacana, muito maravilhoso. Eu identifico que eu devo fazer o seguinte: continuar voltada para dentro de mim, sim, olhar para dentro de mim mesma, mas agora olhar com um olhar a mais, um olhar criterioso. O meu eu, então, eu quem? Eu que habito nesse corpo. Eu quem? Eu que estou aqui. Eu quem? Eu que moro nesse corpo. Eu que recebo comandos externos, informações externas e tenho uma reação instantânea, uma reação inconscientemente, na grande maioria das vezes. Olhar para esse eu e entender que este eu, ele é um ser espiritual. E aí, então eu devo propor ter um diálogo com esse ser, certo? Mas aí você vira para mim e diz assim: olha, eu faço esse diálogo através da respiração, através da meditação, mas ainda não está funcionando. Eu vim te dizer que dentre estas técnicas todas que você conhece, que você faz, e que tem trazido resultado momentâneo apenas, mas você precisa dar um salto quântico, um salto com resultado positivo. Então, é importante somar com todas essas técnicas, aplicar todos os princípios cabíveis, as leis que regem todo o universo. Junto com tudo isso, tem uma coisa muito simples que eu e você podemos fazer. E que muitas das vezes nós até complicamos todo o restante, colocamos esse aparelho, o que é o aparelho? Eu tenho aprendido com uma sábia mentora e estudiosa do campo quântico, da mente, eu tenho aprendido que chamar o corpo, a mente e as emoções de aparelho faz muito sentido. Porque é um aparelho que é conectado numa energia de forma automática. Acontecem as coisas inconscientemente. E é por isso que o meu eu, muitas das vezes, nem consegue ser ativado para dentro de mim. Porque ele está tão conectado com o mundo exterior, com as informações do mundo exterior, com as informações que chegam automaticamente do externo. Ele está tão conectado que muitas das vezes você nem consegue. Seria um exercício rápido, prático, de 1 minuto, 5 minutos, mas que não é o suficiente, por causa das repetições, dos padrões e dos hábitos. Então, eu achei por bem de hoje trazer uma técnica que ela vai influenciar no social, no mental e no orgânico. E para isso, então, eu estou falando de meditação, mas não é uma meditação qualquer. Eu estou falando de você meditar não apenas em um versículo,
mas escolher um texto, e esse texto eu hoje tive uma inspiração. Numa das mentorias que eu fiz logo pela manhã, eu hoje recebi um insight, uma inspiração, como você queira chamar, para fazer uma meditação em cima do Salmo 146. E aí então eu falei, bom, faz todo sentido, eu vou levar essa técnica hoje, eu vou levar essa ferramenta hoje para aplicar. E eu quero então hoje falar sobre essa meditação que devemos fazer em cima do Salmo 146, porque essa ou melhor, esse salmo, ele fala exatamente, ele tem por título a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Você lembra que eu comecei dizendo que é muito importante então voltarmos para dentro de nós e identificarmos esse eu como um ser espiritual? Pois bem, foi isso que eu comecei falando. Então, quando eu vou agora aplicar essa técnica, eu vou meditar. E meditar é o que eu vou fazer com você hoje. Então, essa live que já está em 16 minutos, eu vou tentar estender não muito, mas eu quero, se você tiver uma Bíblia aí, você pegasse a sua Bíblia no Salmo 146. Eu vou fazer a leitura breve, mas vou refletir e meditar com você e tentar com a ajuda do Espírito, não é? Porque se agora eu vou falar como um ser espiritual, eu acredito que eu tenho a influência de um Espírito maior que para o meu entendimento é o Espírito de Deus. E esse espírito desse eu superior pode me revelar algo contido nesse salmo que venha de encontro com aquelas armadilhas que estão na minha mente, que estavam e que persistem em minha mente. Hoje, exatamente, eu não sei qual é a armadilha que a sua mente preparou para você e que você pode estar vivendo temerosamente, assustadamente, ansiosamente. Eu sei que depois da mentoria que eu saí hoje, que eu fiz, eu saí para fazer uma fisioterapia e eu amei o dia. Um dia frio, chuviscando, um dia em que hoje eu, na verdade, sem falsa modéstia, sempre tive um olhar bom para um dia frio, chuvoso, que é um dia onde você pode se agregar a mais alguém, a mais alguma coisa, sabe? As coisas tão simples nós podemos fazer, como minha mãe fazia um bolo de fubá, a minha avó assava milho no fogão de lenha, assava batata doce no fogão de lenha. O meu pai se reunia conosco e ficava contando as histórias dele. Eram histórias fantásticas, mas fizeram parte da vida dele. Eu não estou falando isso de mim para me enaltecer, me engrandecer. Eu estou contando para você que eu tenho memórias saudáveis. Esses dias frios, chuvoso, com chuvisco, com sereno, me traz lembranças lindas, eu tenho memórias lindas que eu compartilhei com a família. Por isso que eu gosto de falar sobre família, de estar sempre tecendo alguma coisa sobre família, porque não há nada mais prazeroso do que estar com a família, de congregar com a família. E essa família pode ser dentro de casa, pode ser no seu trabalho, no seu clã social de negócios, no seu clã social religioso. Nós constituímos família por onde passamos. Então, eu tenho memórias saudáveis e por isso eu gosto. Se tivesse caindo uma bela de uma chuva e a minha fisioterapeuta estivesse lá, eu iria com chuva mesmo. Porque meu pai
falava e ficou impregnado aqui. Eu tenho um padrão, todos nós temos, e tenho memórias compartilhadas de que chuva é bênção. Então, para mim, sair com chuva, fazer negócios com chuva é bênção. Eu tenho experiências de chuva, de ações acontecidas no meio da chuva que foram de sucesso, que foram de alegria, de manifestação de alegria. Então, eu vim te dizer, talvez não seja o teu caso. Talvez você esteja nesse dia hoje nublado, chuvoso, e você esteja triste. Então eu vim aqui te deixar uma palavrinha para a meditação que vai permitir que essa tristeza salte de alegria. Porque nós estamos chamando a existência algo que não existe como se já existisse. Nós vamos chamar a presença de Deus para manifestar a presença, porque Ele está conosco. E se somos um ser espiritual e Ele é um ser espiritual, é um ser de uma energia altíssima, então Ele está conosco. Então, meditando, eu quero trazer alguns códigos aqui que vai ser um sucesso, tanto para mim quanto para você, e quanto para aquela pessoinha que você talvez já esteja pensando nela e você vai compartilhar esse vídeo para trazê-la à plena consciência, a consciência plena consciência e a consciência plena de que tudo que nós quisermos, nós podemos conquistar. E esse ser maior, esse Deus lindo e maravilhoso, diz a palavra dele, que ele faz infinitamente mais, além do que pedimos e além do que pensamos. Então eu vou brevemente ler aqui esse salmo para a nossa meditação. E o salmista Davi começa dizendo assim: louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Ele está falando, ele está fazendo declarações. Ele convida a alma para louvar e vai fazendo as suas declarações. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Ele faz uma promessa. Vai observando, depois vai identificando os códigos e depois eu vou falar também. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra naquele mesmo dia e perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles. E que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Pois bem, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que quando ele começa dizendo assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, ele está fazendo uma mesa redonda do eu consigo próprio. Ele está dizendo para o seu interior, para o seu eu. Ele está dizendo, ele entendeu que o seu eu, ele tem como sede a alma, e a alma é nada mais, nada menos do que a sede das emoções. Então ele está fazendo uma mesa redonda do eu, ele está conversando com a sua alma e está dizendo: ô alma, louva ao Senhor. Ô alma, por que você está abatida? Por que você está triste? Louva ao Senhor. A palavra louvai
ela vem do verbo louvar. E o que é louvar? Louvar é o mesmo que exaltar, é o mesmo que elevar, elogiar, enaltecer, engrandecer, se gabar, se vangloriar. Dentro do contexto humano, é o ato de glorificar, é o ato de adorar a Deus. Louvar, então, é uma demonstração de reverência e amor ao Criador. Quando ele conversa com a sua alma e diz assim, e ele faz uma promessa para ele mesmo, ele diz assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ele está dizendo o seguinte: olha, alma, é o seguinte, você está abatida, eu estou conjecturando agora, certamente ele sabia as razões pelas quais a alma estava abatida, mas ele optou por sair da polaridade negativa e entrar na polaridade positiva. Quando eu aplico então a palavra louvai, quando eu falo para mim, Maria Luísa, louvai a Deus, eu estou dizendo, então eu vou exaltar, eu vou elevar meu pensamento a algo bom, eu vou elogiar algo bom, eu vou enaltecer nesse ato que é resultado de um pensamento esse que é resultado de uma informação que eu tenho. Eu começo a aplicar os poderes que tenho de observar, de dar comando para o meu eu, agora exercitar então o enaltecer, o elogiar. Elogiar o quê? Enaltecer o quê? Você vai olhar para tudo que você tem de resultado positivo na tua vida. Você vai agradecer a mesa, a cadeira, a chave da porta, a geladeira. Se tiver apenas água dentro da geladeira, você vai agradecer. Se ela estiver cheia, você vai agradecer ainda mais. Você vai agradecer pela casa que você mora. Você vai agradecer por tudo. Porque tem uma voz de comando que diz: regozijai-vos no Senhor. Sejais grato por tudo. Dai graça em tudo. Você vai agradecer até por aquele problema que lhe veio. Porque você ouviu a expressão que muitos não vêm pelo amor, mas vêm pela dor? Pois é, esse vir é vir ter plena consciência de quem você é, do que você está fazendo, do que você pode fazer. Por que é que você não fez mais? Conhecer as regras de ouro que regem o universo, os princípios básicos de boa convivência, de saúde mental, de imunidade emocional, de inteligência espiritual, de inteligência emocional. Nós só paramos para refletir quando começa a doer em nós. Enquanto está doendo no outro, a gente não para refletir. É quando começa a doer, quando a nossa alma começa a angustiar-se. Então, é o que o salmista Davi fez. Ele disse: eu louvarei para sempre. Então, ele disse o seguinte: olha, é o seguinte, eu vou focar em tudo que eu tenho e em tudo que eu quero. Agora, eu não vou, então, ficar focando no que eu não tenho, no que eu não quero. Eu não quero, ou um exemplo, eu quero amar. Eu quero ser amado, eu quero ganhar, eu quero conquistar. Então eu não vou focar, eu não quero ser humilhado, eu não quero ser rejeitado, eu não quero perder, eu não quero... Tudo que é negativo, você não vai focar nisso, você vai focar no que você quer.
Você vai focar na polaridade positiva, porque é o que o salmista Davi diz: eu vou enaltecer sempre, eu vou elogiar sempre, eu vou agradecer sempre, eu vou, ainda que me vangloriar. Por quê? Porque ele fala, a palavrinha vangloriar, ela tem uma conotação de vanglória. Às vezes o estado emocional da pessoa é tão precário, é tão limitado, é tão dolorido, que ele fala: para quê? Eu vou me vangloriar? Não é se vangloriar, é se posicionar a glorificar. Glorificar. A palavra glorificar no original, ela demonstra que o povo do passado, o povo que tinha temor de Deus, o povo que se aproximava um pouquinho mais de Deus, entendia as obras do Todo-Poderoso, entendia que tudo que estava no limite deles, que eles faziam, se não era o suficiente, havia um Deus poderoso que fazia infinitamente mais, além do que eles pensavam e além do que eles pediam. Uma certa vez eles estavam no deserto e eles tinham vontade de comer carne. E eles começaram a reclamar com Moisés, que eles ali no deserto não tinham carne para comer. Então Moisés, um homem que tinha experiências com Deus, orou a Deus, e Deus mandou milhares de codornizes que caiu sobre o arraial deles. E aí eles foram lá, pegaram aquelas codornizes e prepararam e tiveram carne para comer. E o Deus de Israel sempre fez. E Davi, com a sua experiência com Deus, ele diz: eu agora vou louvar a esse Deus todos os dias da minha vida. E é lindo que tem logo mais abaixo, ele diz assim, deixa-me ver: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens em quem não há salvação. E aí ele explica por quê. Porque sai-lhes o espírito. Ele está dizendo o seguinte: um príncipe, por exemplo, você confia nas mãos dele uma ação para ele julgar, para ele decidir, para ele te dar uma carta para você entrar de cabeça erguida em determinados lugares, uma voz de comando. No meio do caminho sai dele aquele espírito de entusiasmo, de vontade de te ajudar. Sai, e o que acontece? Quando o espírito de prazer, de vontade sai, eles tornam para a sua terra naquele mesmo dia e perecem os seus pensamentos. Ele está falando de algum tipo de experiência que ele teve. E não é diferente ainda hoje. Você conversa com alguém num determinado momento e ele faz uma promessa para você: olha, vamos junto e vai dar certo. No meio da caminhada, essa pessoa muda o pensamento, muda o interesse por N razões e te deixa sozinho na caminhada, te deixa no vácuo, como costumam dizer, não te responde nada, não vai contigo, não se identifica com o seu ideal, e aí você fica sozinho. Então por isso que ele faz um conselho, ele dá esse conselho, porque ele já tinha esse conselho dentro de si. Isso é um código. Não confieis nas pessoas. É claro e evidente que há uma troca mútua e justa de relacionamento para tudo nessa terra. Mas determinadas coisas, determinadas situações, determinados momentos, determinadas emoções, o único que pode tratar é o Deus Todo-Poderoso, que vai se corresponder com aquilo que você vibra. Você vibra na energia da fé, da confiança, é o que você emanar que você vai ter de devolução. É o que você pensar que você vai ter. Havia um homem na terra de Ur, um homem riquíssimo, um homem que temia a Deus, chamado Jó. Esse homem, ele temia a Deus, ele fazia sacrifícios, oferecia ofertas de sacrifícios a Deus.
E ele dizia assim, numa das frases dele: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, que o Senhor Deus estará contigo e a luz dele brilhará nos seus caminhos. Mas quando ele fala isso, ele fala depois de uma experiência que ele teve. Porque Jó, ele era tão rico, ele era tão próspero, que ele tinha um medo oculto. Ele temia a pobreza. E aí tem, lá no capítulo 42 de Jó, está escrito que o mal que ele mais temia lhe sobreveio. Deus fez uma prova com ele, ou melhor, permitiu uma prova. E ele perdeu tudo, só não perdeu a fé, o amor, a esperança e a esposa. E ele ultrapassou essa barreira, saiu desse deserto, saiu dessa aflição e teve 2 vezes mais. Deus fez infinitamente mais para ele. E aí ele diz o seguinte no finalzinho do capítulo 42, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus de com ele estar, de com ele andar naquele período triste. É por isso que eu vim fazer essa reflexão em cima do Salmo 146 com você, porque Davi diz assim, olha essa parte: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Por que é que ele fala que feliz é aquele que tem Deus como por seu Deus, o Deus de Jacó? Porque Jacó foi um homem que foi progenitor da nação judaica. Ele teve 12 filhos e esses 12 filhos geraram o nome das 12 tribos de Israel. A nação ela se tornou ainda mais potente através dos 12 filhos de Israel. A nação de Israel teve a origem nos 12 filhos de Jacó. Esses filhos lhe nasceram e ele ensinou-lhes o temor do Deus Todo-Poderoso. E essa história que Jacó viveu através desses 12 filhos, ele teve uma experiência, ele como progenitor da nação judaica, então, com esses 12 filhos, ele teve muitas experiências. Esses filhos nasceram de esposas diferentes. Quando ele começa desejoso de gerar a sua família, ele já começa a ser muito experienciado por Deus. Jacó amava uma mulher chamada Raquel, mas Jacó foi trapaceado pelo seu sogro. Trabalhou 7 anos para conquistar a mulher que amava, porque ele teve que casar com a mais velha, com a Lia. Mas Jacó trabalhou 7 anos na esperança de ter aquela mulher como sua amada. E aí novamente o seu sogro faz novamente outra proposta e ele trabalha para ter a esposa. Ele passou duras provas. Ele teve que lutar, ele teve que ter fé para conquistar o amor da sua vida. Mas não foi só isso. Ele teve outras grandes experiências. Eu não vou me adentrar mais aqui porque as horas, meu horáriozinho já está atravessando o limite. Mas vamos lá. 2 códigos eu trouxe aqui. Não vou poder continuar. Eu só queria observar uma coisa, que ele fala que esse Deus solta os encarcerados. Primeiro código, você deve então agradecer pelo que você tem. Agradeça por tudo que você tem. E agradeça em seguida pelo que você não tem ainda. Não pelo que você não quer, mas pelo que você quer. Segundo código, se aproxime desse Deus acreditando que ainda que a situação esteja adversa,
Ele pode converter, porque no meio daquela prova, daquela tribulação, daquele deserto, daquela aflição, Ele está nos ensinando algo muito grande e muito importante. Já ouviu a expressão que por trás de uma tempestade vem a bonança? Isso é líquido e certo, mas isso nós temos que experienciar. Vem bonança para mim e para você, independente do tamanho do vento, independente do tamanho da tempestade. E o terceiro código é que esse Deus tem uma chave que abre um cadeado, que pode estar representando o fecho, a trava de um cárcere, aonde você tem uma emoção que está encarcerada há muitos e muitos anos. E o Dr. Augusto Cury ensina muito bem isso sobre quebrar os cárceres da emoção. E ele fala de colocar o nosso eu como gestor da emoção. Mas tem momentos que, por mais que eu e você apliquemos todas as técnicas e ferramentas que temos nas mãos, não funciona. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um salmo para ler, refletir, meditar e despertar a nossa consciência. Agora, tem uma coisinha que eu não falei na introdução. Ou melhor, falei, mas deve ter ficado de uma forma subliminar. Antes de fazer essa meditação, essa reflexão, você vai silenciar a mente, você vai procurar um lugarzinho tranquilo. Se quiser ouvir o silêncio do ambiente, sim. Se quiser colocar um fundinho musical, ótimo. Depois você vai prestar atenção na respiração, que é o que comprova para você a sua existência. Mas você vai falar uma palavrinha mágica. Eu sou espírito, moro nesse corpo e eu agora dou permissão para que o Espírito maior, o Espírito do Deus vivo, revele a mim essa palavra pela qual eu reservo esse precioso tempo para meditar. Medite nos salmos, escolha de preferência os salmos, que eu tenho certeza que o seu eu, como gestor da emoção, vai te trazer bem-estar, vai quebrar esse cárcere, vai despedaçar esse jugo e vai limpar essa emoção. E agora você vai vibrar em cima do que vai lhe saltar aos olhos. Essas experiências deste homem, Davi, são grandes demais. E se você quiser, vá consultar a história dos personagens que ele traz. Quem foi Jacó? Quais as lutas dele e as experiências dele? Quais os resultados da vida dos 12 filhos dele? O que as 12 tribos representadas por esses 12 filhos, o que elas fizeram? Quais foram as suas estratégias de guerra para vencer as armadilhas da mente? Porque desde que o homem é homem, ele sofre as perseguições e as armadilhas que afetam a mente, o aparelho, não é? O coração. A Bíblia fala muito que enganoso é o coração do homem. É o coração conectado com a mente. Muitas das vezes a mente mente. Por quê? Porque ela está influenciada pela informação do externo. Vamos buscar a informação do interno, que tem conexão com aquele que tudo sabe. Porque quando foge do meu poder natural, o poder dele sobrenatural faz acontecer, tá bom? Eu já me prolonguei demais, então eu vou encerrando por aqui, deixando-lhe um beijo no coração, um convite para se inscrever no canal se você não é, um convite para você compartilhar com alguém se fez sentido e mais um convite para você dar um like aí para que o YouTube entenda que o conteúdo é positivo, está na polaridade positiva, que o conteúdo é bom, tá bom?
Meu querido, minha querida, desejo-lhe um bom final de semana. Um final de sexta-feira lindo, gostoso, promissor. Um sábado encantador. Um domingo fechando com chave de ouro o restante e iniciando uma semana maravilhosa. No amor de Deus. Na quebra de todo e qualquer cárcere que, porventura, você tivesse alguma emoção presa. Mas eu creio que hoje, aqui e agora, você há de compreender e alcançar a alegria que vai saltar todos os dias, fazer você saltar no entusiasmo, na expectativa, na perspectiva, na esperança de que tudo já deu certo. Beijos, fique com Deus e até a próxima, querendo Ele. Tchau, tchau.